Olá. Olá. Bom, enquanto o pessoal volta aí, eu queria, assim, teve uma avalanche de informações aqui, né? Como eu tô com uma mão disponível só, não dá para ficar anotando as coisas, né? Então, eu vou falar de cabeça aqui algumas coisas que eu pensei. Quando você falou da importância da oralidade e da tendência que a filosofia ocidental tem em relegar a filosofia somente ao que está escrito, né? É engraçado que nesse critério nem o próprio Platão, nem o próprio Sócrates entraria como filósofo, né? Porque Nós não ele não deixou teríamos nada, filosofia ocidental, né? é, Nós não teríamos filosofia ocidental. não deixou nada escrito, É, e pelo que alguns estudiosos de Platão dizem, parece que ele não deixou nada escrito porque ele era contra o texto escrito. sim, Era contra o texto. E parece que o exatamente. texto do Fedro, o Platão coloca um pouco desse Sócrates no Fedro, quando numa parte que ele fala sobre a inconveniência de você fazer filosofia congelando o que você escreve dentro de um texto. Sim, é verdade. É isso mesmo. E se você pensar do ponto de vista também fora da filosofia da história, toda a historiografia começa com uma oralidade. Vou dar um exemplo bem próximo de nós. Nós fomos ao Arquivo Público de Uberlândia, por exemplo, ou à Biblioteca Municipal, pegar o primeiro livro que falou sobre a história da cidade, que é o Tito Teixeira, né? Não tem referência, não tem referência a muitas a fontes escritas, são as histórias orais contadas na cidade. A partir dali, aí ele passou a ser fonte primária, Uhum. a fonte Um, li- escrita. De onde veio aquilo? Foi uma inspiração divina? Possivelmente para alguns, né? um livro recente que eu li, inclusive, de um rapaz que está ficando bem famoso aí por causa do Twitter, o Ale Santos. Acho que você já ouviu falar. Ele ficou famoso no Twitter e ele escreveu ano passado um livro. Nossa, eu tenho uma memória curta para lembrar nomes de livros. Mas ele escreveu Ah, eu. um livro ano passado sobre a história do povo africano, né? Ah, Aí sim. Não, pelo ele. nome eu não tô conseguindo Como é lembrar. que é? Eu esqueci o nome. Se eu lembrar depois, eu te mando no privado. Ah, pode, Aí manda sim. eu fui ler o texto e assim, como estudante de filosofia, você sempre já vai meio que querendo saber as referências, a bibliografia. Eu gosto de olhar a Querendo, bibliografia. E o dele não olhando tem. sempre. E o dele não tem. Preciso ver Ma- qual é esse livro dele, que eu não sei qual é. Mas lendo, você consegue perceber que é intencional, porque ele quer se valer das tradições orais mesmo. Entendi. Interessante. Vou olhar, porque eu não sei qual é. Posso fazer uma pergunta antes da gente continuar? Quanto tempo Claro a que gente fica? Porque eu tenho um compromisso depois dessa reunião, é. depois Não, desse essa evento, eu parte teria aqui um é bem. compromisso. Essa parte aqui é bem rapidinha, são Por só mim, a perguntas gente e ficava a noite respostas mesmo. toda, né? Não é, mas A- realmente essa parte aqui é mais curtinha, né? Até Eu porque eu não tenho. Sim? não, se você quiser, pode falar. Não, não. Eu ia dizer que, por mim, a gente ficava muito tempo, até porque fico muito contente de estar de volta à casa, mesmo que seja virtualmente, e falando com estudante. E acho Ah, muito fica lindo, muito eu feliz aí gosto. de receber. Eu tenho uma ligação afetiva com a filosofia, embora não esteja mais no Aham. curso, né? Eu gosto muito. A gente fica Estou muito muito feliz em feliz. receber, principalmente para falar sobre assuntos aí tão pertinentes e com tanta informação relevante, né? No início, a gente joga muita informação, mas a gente precisa de mais tempo, a gente precisa sentar, né? Eu espero que essa pandemia acabe logo para que nós possamos sentar e tomar um café, todo mundo. Tem que na Para filosofia se toma pensar, né? vinho, né? A gente toma vinho, pronto, para pensar melhor. Aham. Então, enquanto você falava, eu lembrei de algo que eu li. É, o, ai, tá vendo? Eu tenho memória fraca para lembrar alguns nomes. Mas eu sei que Me que o identifico Achille, contigo. eu sei que o Achille Mbembe menciona esse cara. É um cara chamado Levi Bru,
que parece que ele foi um antropólogo, e ele escreve que os povos africanos não utilizavam o mesmo pensamento lógico dos europeus, Ah, sim. sabe? Não Achille utilizava aquele Mbembe. sistema de silogismo que a gente usa, aquelas regras da lógica que a gente aprende nas matérias e tal. Aí ele Universalizamos, né? isso, É, aí ele usa ele essa, escreve, ele fala disso na Crítica da Razão Negra. isso, ele fala isso na Crítica da Na Razão Crítica Negra. da Razão Negra. Só que tem um outro, Aimé Césaire, lembrei. Aimé Césaire. Aimé O Césaire Aimé é Césaire o também. teórico, filósofo da negritude. Isso, junto com aquele ex-presidente, acho que jamaicano, né? Ou Senhor. nigeriano. Isso. Sim. Aí ele também menciona isso aí no discurso sobre o colonialismo, para criticar, né? Aí o próprio Césaire assinala que no final da vida esse cara voltou atrás, né? E mudou a teoria dele. Falou que, na verdade, os africanos usavam sim o mesmo pensamento lógico, o mesmo sistema de pensamento. É, sim, a ideia de racionalidade que não está restrita ao entendimento que o Ocidente fez questão de enfocar, né? Ou seja, alguns autores, aí me correu o nome, não sei se é o Mogos Ramos, me deu aqui, consegui a ideia de polirracionalidade, ou seja, são várias racionalidades, ao invés de universalidade, pluriversalidade, né? Ou seja, porque é um critério diferente de universalizar uma única perspectiva filosófica, né? Uhum. Que é o que foi feito no Ocidente, né? Então, é um pouco Sim. dessa ideia, né? Alguns críticos, eu nem vou falar muito sobre Achille Mbembe, que eu estou fazendo uma leitura mais minuciosa agora, porque tem autores, como alguns autores ficam muito proeminentes, famosos, todo mundo fala, né? E aí passa-se a ideia do que já foi feito na história de África, por exemplo, de um pensamento único, de uma história única sobre África. É muito comum entre nós, inclusive entre estudiosos, acadêmicos, né, tratar a África como uma única África, visão monolítica, presos ou na ideia de África ancestral, e sem considerar a diversidade, a pluralidade do continente africano, com mais de 50 países, com milhares de idiomas, né? E essa visão é muito longe de nós aqui. Eu estudo, inclusive, estudo de história e cultura africana, é muito feito nesse sentido. E eu tenho percebido nos últimos tempos também, principalmente com a cobrança de referenciais, né, de matrizes africanas e tudo mais, muita gente lendo, obviamente, isso é um processo que eu considero que seria, digamos que natural, vai acontecer, mas lê um autor como se fosse o único pensamento filosófico possível em África. Principalmente Aham. os que são proeminentes, né, que ocupam Isso. o espaço público de forma muito perceptível e reconhecidamente, né, influentes, mas há diversas outras formas de pensamento também. Ah, Inclusive alguns críticos de algumas posturas de Achille Mbembe, por exemplo, que para eles, e aí por isso que eu estou fazendo uma leitura mais atenta, tanto de Achille Mbembe quanto de alguns outros autores que são um pouco lidos e falados por aqui ainda, que falam um pouquinho dessa questão, que alguns posicionamentos talvez pudessem reforçar essa ideia de África e de um africano ligado às emoções, né, e o europeu ligado à razão, ou seja, aham. reforça o estereótipo da Estereótipo. desumanização, da incapacidade de que foi esse o projeto ocidental moderno, né? Da incapacidade de africanos e descendentes, né, de produzir racionalidade, de produzir conhecimento e filosofia, então, né? Por isso somos uma das últimas áreas a abordar de forma científica, de forma na pesquisa acadêmica, as filosofias não ocidentais, sobretudo as africanas, porque esse pensamento pegou, né? E Sim. pega. E Essa esses dias mania de, essa mania de estava pensar a África como um país, né? Muito, muito exato, ruim. sim, né? E o africano, historicamente, como alguém desprovido de razão, mas cheio de emoção,
né? Por exemplo, e expressões separa as duas coisas, coisa que nas cosmovisões africanas, nas filosofias africanas, com toda a sua pluralidade, não há separação, que foi o que eu disse, né? E aí os ocidentais, nós ocidentais, né, os filósofos estudam hoje, quem estuda filosofia da mente, neurociência, até já vai falar, mas isso não tem nada a ver, isso é do ponto de vista dessas áreas, né? Do ponto de vista do que foi constituído enquanto conhecimento, enquanto epistemologia válida, houve, sim, e isso ainda é válido ainda nas abordagens que são feitas. E eu falava com um colega que eu ia mencionar com você, exatamente a questão da importância de também, em algumas outras áreas, né, que são mais ligadas à questão prática, como ciências sociais aplicadas e tudo mais, pensando no direito, que é a área que eu atuo também lá. A importância também de se pensar as teorias, de se produzir conhecimento teórico, que aí já é a nossa área, né? Porque a consolidação dessa forma, dessa visão de mundo, e que consolidou-se, que pegou mesmo, foram produzidos por teorias. E aí nós temos um grande papel nisso, a tradição filosófica ocidental, né? Muitas vezes eu me lembro bem da minha formação, por isso eu falei da metodologia, que é a intersubjetivação, que é o diálogo, porque eu realmente não vou abrir mão de ler os meus autores ocidentais, mesmo sabendo que muitas das suas teorias foram as teorias que fundamentaram todo o processo de desumanização, zoomorfização dos africanos e descendentes, ou seja, dos nossos antepassados, né? Eu não vou abrir mão dessas leituras, porque além da gente conhecer, são proeminentes, o nosso mundo é ocidental. Mas foram as teorias que contribuíram não, solidificaram todo o terreno para que fosse possível muitas das situações que nós temos hoje. Né? Para que fosse possível, por exemplo, um direito, que é um direito que nós não nos reconhecemos nele, né? Que é um direito completamente, que exclui completamente os sujeitos históricos do seu potencial, do seu papel na construção de uma sociedade, de uma comunidade política, e do seu modo de organização, de gerir os seus conflitos, que foi essa a ideia. A separação sujeito, toda a sua história, todo o seu contexto, todo mundo, que influiu diretamente no direito. As teorias que fundamentaram isso, né? A questão da raça presente em todas essas teorias que muitos de nós não lemos isso na graduação, porque a gente só lê as partes boas dos filósofos, né? Inclusive eu tinha uma ideia, eu não sei como está sendo agora, mas a minha foi, eu amava ler e eu ainda gosto de ler, só que agora eu leio tudo, eu leio todas as nuances para ter a minha própria interpretação sobre o que eu leio. Eu me lembro bem quando eu não tinha muita leitura, e eu não tenho ainda, né? Porque eu leio um pouco, não Hegel, por exemplo. Os colegas que pesquisavam voltados para a questão racial, por exemplo, sempre falar a frase, isso eu estava na graduação, né? A África não tem história, criação, né, e divulgada de forma muito eficaz e que pegou muito bem por Hegel, mas eu imaginava, ele falou só uma frase, né? Ele falou isso lá no meio. Há um grande empenho, há um empenho teórico, quando a gente vai ler a filosofia da história do Hegel, há um empenho teórico todo ali em demonstrar, né, quem pode ser considerado, né, parte da história universal e quem não pode. Então não é só uma frase, é uma construção teórica muito eficiente. E isso está presente na maioria dos nossos autores. Tanto que alguns autores que pouco vemos no espaço público, que são pouco pesquisados em algumas regiões, quando a gente vai ler esses autores, a gente descobre que eles falavam coisas que eles teorizavam, que escreveram, que discutiam no espaço público, questões que não são muito caras. Se a gente pensar nos direitos das mulheres, por exemplo, né, pensar na questão da mulher, historicamente, na história da filosofia, diversos autores, além das autoras mulheres, elas mesmas que falavam por si, autores homens, né, filósofos, iluministas, que estavam ali o tempo todo nesse debate. A gente pouco via isso. Eu nunca vi, né? Eu fui ver depois por iniciativa própria e de alguns contatos que a gente vai estabelecendo. Então, essas questões vêm sendo desconstruídas. Inclusive, quando eu trabalho com turma de terceiro ano, e eu trabalhei, entre outras coisas, eu trabalhei o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher,
da Mary Wollstonecraft, que eu sou péssima nessa pronúncia, super difícil. E os alunos ficaram extremamente encantados. Como assim? Uma mulher lá no século XVIII, contexto da Revolução Francesa, falando sobre isso? Eu nunca ouvi falar. Para mim, mulher nem falava sobre isso. Não, e ela escreveu um livro. Sim, e aí eles, como eles já tinham estudado os contratualistas, que é assim que a gente chama, no ensino médio, já tinham lido Rousseau, lido alguns textos, né? E eu falei, gente, ela está dialogando diretamente com eles, e eles iam percebendo isso. Então, isso é algo assim, para mim foi extraordinário, os próprios alunos perceberem isso e ficarem encantados, o quanto essa presença era marcante. Isso pensando lá no contexto da Revolução Francesa, ocidental. Imagina, né, lerem os autores que não eram europeus, né? Aqueles que foram apagados, invisibilizados completamente da história e da filosofia também. Então é essa construção que a gente tem feito e tem avançado muito, né? Eu sou otimista nesse sentido. Eu creio que muita coisa que é possível hoje, há poucos anos atrás, não era possível. Ou seja, estamos conseguindo exercer nossa liberdade, apesar de qualquer tipo de contratempo que a gente enfrente na academia e fora dela. Sou otimista. Só mais uma coisinha que eu queria falar, professora, aí a gente já poderia encerrar. Enquanto Sim, claro. você falava da filosofia Ubuntu, aquela visão tripartida do homem, né? Que inclui também uma filosofia do tempo, propriamente africana. Eu lembrei de uma fala do professor Renato Nogueira, que você citou, né? Que ele fala de um provérbio, acho que é Iorubá, Exu lança sua pedra hoje e acerta o pássaro ontem, né? Eu acho que deve ter a ver com essa coisa de ressignificação do passado, e se você quiser falar um pouco sobre isso também, fica à vontade. Vou falar pouco, porque o Renato Nogueira falou, não tem muita coisa para falar, né? Mas é exatamente essa visão, que acho que é a visão que tem a ver também do Sankofa. Sankofa, que é um pássaro que olha para o passado, que olha para trás. É isso mesmo, a ressignificação do passado e a visão das três dimensões, ou seja, o passado, o ancestral, a memória, ela é relevante nessa constituição do que é o ser humano no presente, né? E aí, é exatamente o que você falou, não tem nem muito a dizer. Algumas questões que posicionamentos, produção de conhecimento epistemológico que nós fazemos no nosso presente tem uma relação direta com o que foi esse nosso passado. E eu penso que talvez ingenuamente, né, eu tenha essa pretensão de tentar encontrar na nossa tradição oral, na manifestação cultural afro-brasileira, uma filosofia, exatamente entender como é que ressignificaram esse passado. Mas isso nem sempre está, né, presente nos nossos discursos públicos, nas nossas teorias, nos nossos escritos, e essa transmissão intergeracional torna possível, sim, as possibilidades futuras, né? Ainda essa semana, posso fazer um adendo que foge um pouquinho disso? Claro, não sei se você já leu o professor Carlos Moore, já leu? Racismo e Sociedade, é a obra principal que ele escreveu sobre a questão do racismo, e ele fez diversos apontamentos em relação à realidade brasileira, porque ele escreveu esse livro enquanto ele morava no Brasil. Há poucos dias ele fez uma conferência em que ele levantou a seguinte questão, que já está sendo tratada por alguns autores, né, sobre o racismo nos algoritmos. Nos algoritmos. E o que ele fala é exatamente a questão que toda a história da humanidade escrita, registrada, está em algum lugar, está aí alimentando os algoritmos na rede, né? Ou seja, todo pensamento, porque ele entende o racismo a partir que é uma construção histórica e que está impregnada na consciência coletiva dos seres. Então, não unicamente na estrutura de instituições, né?
E eu, como Vanilda, também tenho sérios cuidados em relação a isso também, porque tem muita gente entendendo que basta você mudar algumas pessoas, mudar a forma de organização de instituições específicas, que nós vamos acabar com o racismo. E isso não é real. Isso não é real, porque essa é parte da manifestação do racismo na nossa realidade. Assume diversas faces, ele muta de acordo com as realidades, né? E devemos sempre tomar muito cuidado com isso. Por isso, a questão das teorias, né, das nossas produções epistemológicas fazem algum sentido nesse campo. E aí o professor Carlos Moore fala exatamente sobre essa questão de que os algoritmos já lançam aí a questão da inteligência artificial, já lança para um futuro em que não é mais tão futuro, porque a pandemia acelerou isso, né, que é a inteligência artificial que vai dominar em alguns ramos, o racismo já está lá. Já está impregnado nessas inteligências artificiais. Eu não tenho nenhuma pesquisa na área, mas já tem gente verificando essas questões, por exemplo, nas redes, na internet, né? De onde vêm, então, as seleções, alguns tipos de exclusões que estão sendo feitas. E então, mesmo na era da inteligência artificial, essa projeção é possível, que é um pouquinho dessa ideia do ressignificar também o passado para nós no presente, mas que torna possível um futuro. Se nada for feito, as projeções futuras que nós temos, por exemplo, são projeções do que historicamente foi constituído. Uma questão que é de exclusão, mesmo que alguns neguem. Tá certo, professor. Não sei se ficou compreensível. Tentei fazer uma... que essa questão me chamou bastante atenção. Para mim foi excelente. Se você tiver alguma consideração final antes de a gente terminar a live, fica à vontade. Então, eu gostaria, primeiramente, de te agradecer pela recepção, né, carinho. Né? Isso para mim é muito importante, como eu te falei, eu tenho uma ligação afetiva com esse curso de filosofia, no qual eu passei 7 anos da minha vida, com os servidores, os técnicos e professores daí, muitos foram meus professores, alguns que são professores hoje foram meus colegas de turma, e toda a equipe do PET Paideia, né, ao professor José Benedito, que teve um papel fundamental na minha formação e continua tendo como modelo de docência, né? E eu estou muito feliz por ter participado. Foi uma contribuição mínima, mas só para lançar algumas ideias para a gente pensar. E espero termos outras oportunidades e que logo passe esse período, infelizmente, sombrio, de muitas perdas. Para nós tem sido muito difícil, mas logo, logo nós estaremos de volta presencialmente. Tá certo. Muito obrigada. Representando o PET Paideia, quero agradecer você pela participação. Para a gente foi um prazer receber aí você para estar falando sobre esse tema. Eu particularmente gostei muito mesmo, de verdade. Eu até queria poder fazer umas anotaçõezinhas aqui para poder pesquisar mais tarde, né? A gente conversa depois. Pode me chamar no privado depois. Pode deixar, então. Então, mais uma vez aí, quero agradecer aí a participação e espero que a gente possa contar com mais participações aí no futuro. Contem comigo. Será um prazer. Beleza, então. Boa noite, professor. Boa noite. Beijo grande para você. Beijão.